A honestidade compensa? Provérbios 11, do versículo 1 até o 9. O Senhor Deus detesta quem usa balanças desonestas, mas gosta de quem usa pesos justos. Ou seja, Deus odeia aquele que passa as outras pessoas para trás. O orgulhoso será logo humilhado, mas com os humildes está a sabedoria. As pessoas direitas são guiadas pela honestidade. A perversidade dos falsos é a sua própria desgraça. Olha como isso é sério. É interessante que a Bíblia diz que as pessoas direitas são guiadas pela honestidade. Como assim? Porque as suas decisões são baseadas na honestidade. E esse se basear em decisão na honestidade traz frutos que nós não podemos medir. Eu já vou explicar por que eu penso dessa maneira. No dia do julgamento, as riquezas não adiantam nada, mas a honestidade livra da morte. Ou seja, tudo aquilo que construirmos nesse tempo vai ficar para alguém ou vai se acabar até o dia da nossa morte. Mas aquilo que nós produzimos de maneira honesta, nós guardaremos ela para a eternidade com certeza. A honestidade torna mais fácil a vida dos bons, porém os maus causarão a sua própria desgraça. Eu sei que às vezes nós vemos pessoas ruins, mas agindo desonestas, mas por um certo tempo parecem prosperar. Mas o fato é que de Deus não se zomba. Deus cobra todos e a tudo no tempo certo, na medida de Deus. A honestidade livra o homem correto, mas o desonesto é apanhado na armadilha da sua própria ganância. Quantas pessoas nós vemos caindo na sua própria ganância? Quando o perverso morre, a sua esperança morre com ele. A herança dos maus dá em nada. O homem honesto escapa da angústia, porém o mal recebe o lugar dele. As palavras dos maus destroem os outros, mas a sabedoria livra do perigo os homens corretos. Eu quero só ir agora aqui para o versículo 19, para a gente fechar essa parte sobre provérbios. Quem está resolvido a agir direito, viverá, e quem insiste em fazer o mal, morrerá. Eu quero contar para vocês algo que aconteceu comigo, para que a gente entenda que realmente ser honesto é uma decisão, é estar resolvido, é resolver ser honesto. Porque a oportunidade para agir errado acontece em todas as áreas das nossas vidas, todos os dias, em qualquer momento. Eu vou contar para vocês um exemplo que aconteceu comigo. Eu trabalhava numa empresa, na área comercial, como eu sempre trabalhei, e aí quando eu entrei nós ganhávamos partindo de comissão e eu passei a ganhar um salário muito bom, porque eu comecei a produzir muito naquela empresa. Pois bem, certo dia, passado um tempo, os diretores da empresa achavam que a gente estava ganhando muito. E aí foi lá e cortou meu salário para menos da metade, sem ao menos falar o porquê. E é claro que todo mundo fica revoltado com uma situação dessa, correto? Pois bem, eu lembro que a gente ficou bravo, conversou e tal, mas enfim, não tinha o que fazer. E aí, uma pessoa que trabalhava nessa empresa, que tinha um cargo muito mais alto que eu, chegou para mim e falou assim, olha, Guilherme, você é um cara inteligente, você é esperto, você vai dar um jeito. Você vai resolver, você vai ver. Você está sempre em contato aí com o fornecedor e tal, esses caras podem te ajudar, sabe? Você me entende, né? Então fica tranquilo, você vai conseguir resolver essa diferença aí, você vai acertar rapidinho. E você sabe que aquela conversa mexeu comigo, porque era alguém a quem eu respeitava, que tinha um cargo superior ao meu na empresa, estava acima do meu cargo. E como ele falou, isso é normal, todo mundo faz, até o próprio dono da empresa sabe, é normal, então não esquenta a cabeça com isso. Pois bem, e ele me convenceu daquilo por um tempo. Porém, eu não conseguia me convencer de como eu tinha que agir errado contra os meus princípios, só porque a minha empresa achava que aquilo era correto. E sabe o que aconteceu? Aquela situação foi tornando-se insustentável e eu acabei saindo da empresa. E muita gente talvez olhou e falou assim, puxa vida, né? Olha o emprego que esse cara perdeu. Pois é, mas a minha decisão de agir certo abriu portas às quais eu nunca imaginei que poderiam acontecer na minha vida. Depois daquele tempo eu saí, trabalhei em outros lugares e tudo mais. Por fim, depois de um tempo, eu acabei montando uma empresa e hoje eu vivo com um salário muito melhor do que eu ganhava lá no meu trabalho, no meu dia a dia, com a minha capacidade. Agora vamos pensar o seguinte, naquele dia em que eu decidi agir correto, você acha que eu imaginei assim? Poxa, eu vou fazer certo aqui, porque eu sei que Deus lá na frente vai me abençoar e vai me prosperar mais do que eu posso imaginar? Absolutamente não. Eu só decidi agir certo naquele momento
porque para mim a presença de Deus era mais importante do que aquele dinheiro. É fácil essa decisão? É claro que não. A gente tem família, tem custo, tem um monte de coisa. Mas a decisão por agir certo trouxe benefícios para mim que eu nunca poderia ter medido. E eu conseguia alcançar coisas que eu nunca nem sonhei. Por quê? Por causa da bênção de Deus e por causa de uma decisão em querer agir corretamente. Foi fácil? É claro que não. Mas quando você decide agir corretamente e clama a Deus para que Deus te dê o direcionamento, certamente Deus vai te dar as estratégias e as ferramentas para que você alcance tudo aquilo que Deus tem para você. E lembre-se, quando você fizer isso, Deus vai estar do seu lado. Então, resolva agir corretamente e ser honesto. Que Deus te abençoe.